Olá, começa agora mais um programa Destaques. O governo do Ceará recebeu do governo federal 17 viaturas e 120 armas para o combate à violência no estado. A entrega aconteceu no Palácio da Abolição com a presença do governador Eumano de Freitas e do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. O apoio é incondicional. Nós estamos hoje especificamente aqui numa ação de lançamento do Pronace 2, com ações no eixo de combate à violência contra a mulher. São viaturas, haverá novas casas da mulher, o senhor governador vai cumprir a sua meta de ter 10 casas da mulher funcionando, com certeza, no estado do Ceará. Haverá também a entrega de equipamentos, armamentos, há recursos disponíveis e outros que serão disponibilizados ao estado do Ceará. 17 viaturas e 120 armas foram recebidas e serão utilizadas pelas forças de segurança do Ceará. A parceria com o governo federal promete ainda investimentos em equipamentos como a Casa da Mulher. O governador tem crédito, tem ações em andamento e ele tem ainda mais ou menos, acho que os 35, 40 milhões de reais e ainda por serem investidos. E ele vai, com certeza, ter outras parcelas ao longo desse ano. A entrega faz parte do Programa Nacional da Segurança Pública com Cidadania. A prioridade do programa é que os equipamentos reduzam principalmente a violência contra a mulher. Nós temos um índice de que os casos em que a polícia acompanha as mulheres que têm medidas protetivas e com a nova alteração da legislação, sim, que nos permite que esse acompanhamento seja ainda mais próximo da ameaça que essa mulher está sofrendo, nos casos em que o Patrulhamento Maria da Penha acompanha, o caso de agressão a essas mulheres reduz em 90%, porque o agressor sabe que a Polícia Militar está em observação e visitando periodicamente para garantir a segurança dessa mulher. Essas viaturas serão utilizadas exatamente para fortalecer o trabalho desse patrulhamento. Ontem mesmo, o comando da Polícia Militar já soltou a portaria para que nós tivéssemos o patrulhamento Maria da Penha e o patrulhamento para a segurança nas escolas. Então, a nossa Polícia Militar está se organizando cada vez mais para tal, e esse apoio do Ministério da Justiça é muito importante para que a gente continue. Nós estamos, efetivamente, muito preocupados, os casos de feminicídio do Ceará, efetivamente, são graves, e nós temos que agir bastante para evitar que os casos aconteçam. Além do ministro e do governador, o anúncio no Palácio da Abolição contou com a presença de diversas outras autoridades públicas. O ministro, inclusive, respondeu a questionamentos sobre os atos golpistas de 8 de janeiro e garantiu: não haverá impunidade. Estamos lutando para proteger as escolas, lutando contra agressores de mulheres, lutando contra quadrilhas, facções de modo geral, e estamos lutando contra aqueles que quiseram golpear a democracia. E a orientação do presidente Lula é só uma e eu estou executando. Não a impunidade e cumprimento da lei. Esse é o nosso parâmetro. Nós não temos proteção, não temos perseguição. Cumprir a lei. Esse é o papel do Ministério da Justiça. E 4 industriais cearenses receberam um selo da Federação das Indústrias do Estado do Ceará que garante ao mercado que essas organizações estão seguindo a tendência mundial ESG. O selo é o reconhecimento ao compromisso da indústria com uma relação sustentável entre economia, sociedade e meio ambiente. Ter indústrias sustentáveis é ter uma economia hoje e no futuro de forma sólida. Nós precisamos falar disso. O núcleo ESG da FIEC dá todo o apoio. Nós levamos treinamento, workshop, consultoria para trazer esse entendimento afinal do que nós estamos falando. Sabemos que é um critério do mercado, sabemos que existe dúvida e aquelas que nós não tivermos dentro desse prédio, dentro dessa instituição, pronto para ser sanada, nós vamos buscar quem apoia as indústrias a desenvolvê-las. É essa a nossa missão, com certeza. As indústrias que receberam o selo ESG FIEC foram Cerâmica Brasileira Cerbras, Alimempro Produtos Processados, Quer Brasil Participações e Solar Coca-Cola. Para elas, as novas práticas são um passaporte para a longevidade das organizações. É isso que a gente olha para onde o mundo está se movendo, né? Principalmente aquelas empresas que exportam, tá? Precisam ter o compromisso com o meio ambiente, precisa ter o compromisso com o social e precisa ter o compromisso com a governança.
As empresas passaram por uma rigorosa auditoria que verificou a cultura de sustentabilidade implementada em todas elas. Além disso, todas foram certificadas pelo programa criado pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Muitas indústrias, inclusive, já têm essas práticas da ESG, né? Elas só precisam ali ter um apoio para poder colocar isso em um relatório, documentar isso, né? E também conquistar essas certificações que são importantes para valorizar a marca, ganhar mercado, fidelizar a clientela. A FIEC criou e incorporou à estrutura um núcleo específico para dar suporte às indústrias e tratar sobre governança social, ambiental e corporativa. A iniciativa está movimentando o mercado local, que já está se transformando e entendendo que é possível crescer e lucrar, beneficiando pessoas e o mundo. Nós temos mais 15 empresas, já estão em processo de trabalho de apresentação, de documentação, e esperamos que a cada 3 meses a gente tenha 4 ou 5 empresas que estejam, que venham se aliar, né, a esse grupo de empresas hoje, que hoje nós estamos com 5 empresas já, e a gente fica muito feliz porque esse núcleo foi criado agora e a nossa preocupação era exatamente essa, mostrar como a indústria cearense, né, ela está preparada, já está fazendo ESG e a gente precisava bater palma para isso. E a função, o princípio da federação é exatamente essa, é mostrar à sociedade o como a sua indústria ela está preparada para fazer isso. Falando de política, em 24 de janeiro de 1923, o presidente Arthur Bernardes promulgava a primeira lei da Previdência no Brasil. 100 anos depois, o Senado Federal comemorou em sessão especial essa conquista dos trabalhadores e da sociedade como um todo. Até as 2 primeiras décadas do século XX, os trabalhadores não tinham direito à aposentadoria, nem sequer uma lei que garantisse reajuste salarial, adicional noturno, férias ou auxílio médico. A pressão dos ferroviários numa greve geral em São Paulo em 1917 resultou num projeto de lei que instituiu a primeira previdência no país, logo ampliando as garantias das caixas de pensões e aposentadorias aos portuários e outras categorias. Para comemorar o centenário desse avanço nas relações sociais, o Senado Federal recebeu em sessão solene representantes do governo, sindicalistas e convidados. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Normalmente olham para a previdência como um grande um espaço de escoamento de recursos públicos e deixam de observar a importância econômica e a afirmação de dignidade que é presente no ato de concessão dos benefícios previdenciários, que alcançam de forma capilar os mais diferentes rincões desse país, permitindo que a população deste país, em diversos lugares, tenha o mínimo de dignidade e de afirmação de direitos. Hoje transformada no regime geral de previdência social administrado pelo INSS, nós temos a convicção que se consolidou como um dos maiores instrumentos de redistribuição de renda, quiçá do mundo ocidental, mitigador dessa mazela que vemos em todos os cantos do Brasil aumentando a desigualdade social. Fizemos muito, mas temos que fazer muito mais. E a responsabilidade é nossa, de todos nós que estamos aqui e muitos outros, e tenho certeza também do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje, 58 milhões de pessoas contribuem e 37 milhões recebem seus benefícios todos os meses. Ela é hoje fonte de renda de uma enorme parcela das famílias brasileiras e certamente é base para o desenvolvimento da economia nacional, seja de forma direta ou indireta. A dificuldade de encontrar moradia com boa qualidade e um preço acessível é um problema mundial. Atualmente, 300 milhões de famílias vivem em habitações inadequadas em todo o mundo. Os brasileiros, é claro, ainda enfrentam esse problema todos os dias e fazem parte desse levantamento. E invertendo essa realidade, uma empresa estrangeira com atuação no Ceará volta as atenções para a ampliação dos lotes e das casas de uma cidade inteligente, que fica em Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza.
Além da qualidade e do preço, os serviços gratuitos oferecidos são destaque do empreendimento. A fachada simples, sem muro, esconde internamente uma excelente infraestrutura. A decoração e a mobília fazem parte do investimento. Essa é uma das centenas de casas da Cidade Inteligente, projeto desta líder global no setor. Com atuação agora em Aquiraz, a 50 quilômetros de Fortaleza, o mais recente empreendimento da empresa tem 735 residências e 2.899 lotes disponíveis. Cofundadora, Suzana lembra das bases do negócio. Cidade inteligente e inclusiva, esse é o nosso diferencial. É infraestrutura de alto padrão, é tecnologia ao alcance de todos e é pessoas e inclusão social. A gente não pode pensar em construir um projeto desse porte, trabalhar habitações com preços reduzidos e depois não pensar na infraestrutura social. Isso que faz a diferença. Esta casa, por exemplo, tem um terreno total de 150 metros quadrados. O valor inicial de venda para ela é de R$150 mil. O investimento ganha ainda mais destaque quando se lembra que a Cidade Inteligente fica a poucos minutos da Praia do Iguape, região de forte turismo do Ceará. Comprar um imóvel é muito mais simples daquele que as pessoas acham, que pode entrar em contato com nossos corretores que avaliam caso a caso, ou seja, dependendo de quantas pessoas tem na família, da renda da família, eles indicam qual é a melhor forma de financiar um imóvel. E todos acham que é uma burocracia super complicada. Na realidade, com o consultor certo, comprar uma casa de qualidade é uma coisa fácil. Enquanto algumas estão prontas, outras estão em fase de construção. Até o final do ano, o faturamento da empresa é estimado em R$300 milhões. Este espaço, o Hub de Inovação, oferece dentro da cidade serviços gratuitos aos moradores. A organização desses serviços é feita pelo aplicativo da empresa, que intermedia reservas e uso dos espaços comuns. Aqui temos cinema gratuito, laboratório de costura, biblioteca de livros e de objetos, ou seja, você precisa de uma furadeira, baixa o nosso aplicativo gratuito, escolhe a sua furadeira, vem aqui, pega ela, usa um mês gratuitamente e depois simplesmente devolve. E espaço de coworking, internet gratuita, ou seja, as pessoas podem usar esses espaços compartilhados morando ou não morando, isso é fundamental. E um lugar de agregação das pessoas se conhecer, criança pode brincar e é um lugar muito lindo, isso é importante. As pessoas precisam entender o nosso conceito. Eu posso, eu mereço, eu tenho direito a um lugar bacana. O meu lugar é sorriso, é paz e prazer. O seu nome é doce dizer. Como você vem percebendo nesta reportagem, nada disso funciona se o morador não se sentir parte do lugar, se o sorriso não for paz e prazer. E é com isso que a Suzana fica atenta. Temos mais de 500 casas em construção que irão ser terminadas e entregues, portanto, o número de moradores é muito grande para mostrar para as pessoas como morar em uma cidade da Planet Smart City é mais barato, economicamente sustentável e impacta vidas. O meu lugar é sorriso, é paz e prazer. O seu nome é doce dizer. Madureira. A mudança nas construções tem mostrado soluções para atendimento a esse mercado, sobretudo os condomínios. O empresário Oscar Lima esteve aqui na TV Otimista e falou sobre o mercado das administradoras de condomínios, que é um nicho que está crescendo bastante nos últimos anos. A gente conversar um pouco sobre a segurança nos condomínios, né? Assim, a gente tem essa mudança de perfil, a construção civil modificou, a gente tem os serviços voltados para delivery, né? Cada vez mais você recebendo pessoas entregando coisas na sua casa, e perfis distintos de pessoas que estão morando, né? Como é que vocês trabalham esse sentido, essa diversificação de serviços, né? E de público também com relação aos condomínios? Bom, né? Primeiramente queria agradecer a oportunidade da gente estar aqui hoje. Isso é realmente uma mudança da sociedade, né?
as construções, como você falou, elas vão se adaptando, né, às mudanças da sociedade, às demandas da sociedade. Então, essa questão do próprio delivery, né, é uma coisa que está cada vez mais em alta, né, principalmente desde aí do período da pandemia. Então, por exemplo, a gente busca soluções para atender essas novas demandas, né? Então, assim como as construtoras também pensam nisso, a gente também precisa buscar, né, formas de atender melhor esse mercado, seja com capacitações das pessoas que trabalham nos condomínios, seja com uso de tecnologia, né? Então, por exemplo, hoje existem equipamentos em que você faz o gerenciamento de recebimento de encomenda, né? Existem, são armários inteligentes que se chama, né? Que você coloca lá uma encomenda e aí, através de um aplicativo, o morador recebe a notificação que aquilo está lá e você consegue receber. Então, isso é um equipamento que ainda não se tem muito uso, principalmente aqui em Fortaleza, mas que está chegando aí em outras cidades em que você tem um volume maior desse tipo de demanda e que são justamente ferramentas para ajudar com isso, né? Então, eu acho que a gente tem muito hoje, com essa evolução da sociedade, usar muito a nosso favor a tecnologia, né? E sempre aliada ao fator humano, né? A gente entende que o modelo perfeito sempre vai ser a gente ter o olhar humano, o cuidado do homem, né? De saber lidar com as diferentes situações, mas também, né, o uso da tecnologia. Então, a gente unindo essas duas coisas, eu acho que sempre vai ser a melhor solução. E nessas tecnologias, nesse trabalho de vocês junto a isso, assim, junto com o capital humano, né, e também com as tecnologias, como é que vocês fazem essa melhoria nos serviços, né? Quais são os tipos de serviços que vocês disponibilizam? Uhum. Então, hoje, né, a Metas, a gente tem a parte de terceirização de mão de obra, né? A gente presta serviço com porteiros, zeladores e todos outros profissionais, isso tanto para condomínios como empresas em geral, né? E falando de condomínio, né, que é o nosso objetivo aqui hoje, a principal atividade da portaria é o controle de acesso. E hoje a gente tem recursos tecnológicos que colaboram muito com o trabalho do porteiro na parte de controle de acesso, né? Então, hoje a gente tem equipamentos de reconhecimento facial, leitores de placas de veículo, biometria, tags, senhas, enfim, a gente tem aí uma série de equipamentos que facilitam o trabalho do porteiro. Além, claro, de sistema de câmeras, né, sensores, enfim, existe hoje todo um aparato de tecnologia em relação a isso. Hoje, para se ter ideia, por exemplo, a gente tem como cadastrar previamente, né, uma foto de um visitante, por exemplo, a face de um visitante, para quando ele chegar num condomínio já está cadastrado, ele já conseguir acessar. Então, em condomínios de grande fluxo, por exemplo, isso facilita muito, porque aí você acelera mais a entrada das pessoas, você reduz fila e também aumenta a segurança, né? Então, isso são tecnologias que estão vindo cada vez mais para ajudar. E fora isso, também tem tecnologia na parte estrutural, né? Então, hoje existem equipamentos, por exemplo, que monitoram o nível da água numa caixa d'água, né, numa cisterna. Então, se um condomínio, o nível da caixa d'água baixa, a portaria tem como ficar sabendo daquilo instantaneamente, sem ter que ir lá ver, né, presencialmente. Então, isso ajuda em prevenir os transtornos, né, prevenir as situações de risco também, né, enfim, uma série de coisas aí para os condôminos, né. Pois é, e aí nesse trabalho que é realizado, né, a gente viu muita modificação do morar, né, a período mais crítico da pandemia até agora, mostrou para a gente como é que um lar, né, deve ser cuidado, as pessoas passaram a olhar um pouco mais sobre a segurança, sobre o espaço de convivência, né, passar a se viver mais dentro de casa, agora já retomando a rotina e tudo, mas ainda fica aquele processo, né, algumas coisas ainda continuaram, como a gente tem os mercadinhos nos condomínios, né, a gente tem um espaço agora, alguns prédios estão sendo construídos já com espaço para delivery, né, para recebimento de mercadorias, enfim, e também dos carros elétricos, né, energia renovável, então tudo isso está modificando, né, também com vocês, é isso? Sim. A gente tem que acompanhar esse mercado, né, justamente com soluções. Mas uma coisa que é muito bacana, assim, desse movimento é a gente também ver as pessoas valorizando as edificações já existentes, né? Então, existe um movimento muito grande justamente das pessoas observarem, poxa, na minha casa talvez a academia não seja tão legal e eu gostaria de ter uma academia mais bacana, né? Eu queria que a minha área comum, a minha piscina, meu deck fosse mais legal, tivesse uma estrutura melhor. Então, eu acho que um grande fruto da pandemia, uma coisa boa que a gente pode tirar da pandemia, é o fato de as pessoas terem observado melhor o patrimônio que elas já têm, investirem melhor nesse patrimônio, para que as edificações já existentes elas possam entregar melhores serviços, né? Porque a gente até brinca, né? Imagina só se a gente simplesmente fosse sempre mudando de prédio, né? De condomínio.
daqui a pouco não ia ter mais espaço. Então a gente precisa valorizar também o que já existe, né? E aí isso é muito do pensamento da própria comunidade, dos condôminos, de eles observarem isso, entenderem isso e quererem investir, né, no patrimônio que eles já têm. E isso é bom para todo mundo. É bom para a gente, enquanto administradora de condomínio, porque facilita todo o trabalho, né? É como a gente, né, também dá sempre o exemplo de um carro, né? A gente tem o hábito de fazer a revisão de um veículo anualmente, né? E a nossa edificação, ela também precisa ter essas manutenções periódicas, né? E a pandemia veio muito para ajudar em relação a isso, de as pessoas realmente olharem para dentro, né? Inclusive para a sua própria moradia. A gente agora vai para o intervalo e volta já, em instantes, com mais destaques. Estamos de volta. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, esteve esta semana em audiência das Comissões de Assuntos Sociais e Direitos Humanos do Senado. O desafio, segundo ele, é voltar a tirar o país do mapa da fome e garantir emprego e renda aos mais necessitados. O ministro Wellington Dias iniciou a audiência pública relembrando o Brasil de 2014, quando o país, segundo a Organização das Nações Unidas, saiu do mapa da fome e a nova realidade do Brasil a partir de 2021. Dizer que o Brasil tem 94 milhões de pessoas no cadastro único significa 94 milhões de pessoas na pobreza. Esse é o lado duro. Quase a metade da população de um país entre as 10 maiores potências econômicas do mundo, com quase a metade na pobreza, senador Jair. Não é razoável o país quarto maior produtor de alimentos com um quarto da população que não consegue comer, não é todo dia. Tem o café da manhã e não tem certeza se tem o almoço, se tem a janta, enfim. Com orçamento reforçado, 2 bilhões e 600 milhões de reais, o Ministério quer priorizar a assistência social, a segurança alimentar e nutricional, os cuidados básicos da primeira infância aos idosos, atenção aos vulneráveis. E aí, a importância do antes Auxílio Brasil e agora o remodelado Bolsa Família. O ministro destacou a integração de programas sociais. Parte dessa população que recebe esses 600, tem uma criança ali mais 150, 750, tem duas, 900, mas parte dessa renda, por exemplo, vai para o aluguel, porque não tem uma casa, 300, 400 reais ali pagando um aluguel. O que é que o presidente Lula coloca? De volta Minha Casa Minha Vida. E dentro do Minha Casa Minha Vida, prioridade para a habitação social. Lá no cadastro único, cadastra a família e libera a renda. Para quem está no Bolsa Família, na extrema pobreza, leia-se sempre, Bolsa Família parece uma palavra bonita, é extrema pobreza. Por estar na extrema pobreza, o subsídio dessa casa, bancado pelo povo brasileiro, chega a 95%. É 85%, 90% ou 95%. Uma casa de 100 mil reais, por exemplo, para essa família do aluguel, com filhos e no Bolsa Família, essa casa de 100 mil, essa família vai pagar 5 mil. Em 15 anos. E como política para tirar as pessoas da pobreza, vem aí o fundo garantidor de mais de R$1 bilhão e o apoio dos setores público e privado. E que tal se nos contratos que o Senado Federal, que a Câmara, que o Poder Executivo, que o Judiciário, que os estados, que os municípios, que cada setor empresarial ao fazer, e que tal se a gente for ao cadastro único e ali a gente abrir uma oportunidade para qualificar pessoas que querem apenas uma oportunidade. Destes 55 milhões de pessoas do Bolsa Família, senador Wagner Florentino, nós temos 27 milhões e meio em idade de trabalhar, querendo empreender e não tem uma oportunidade. Eu gostaria de dizer do fio egípcio do Sistema S, que tem um volume significativo de recursos,
tem uma capacidade instalada invejável e que precisa estar a serviço alinhado com educação, formação, inclusão social, formação por cadeias produtivas, que é o nosso maior objetivo. Pouco tempo de governo, nós fizemos o quê? Um novo Bolsa Família, os Mais Médicos, o programa de aquisição de alimentos, nós tivemos aqui um aumento do piso dos professores, reajuste na merenda escolar, na proteção dos povos Yanomamis, nós tivemos o quê? A campanha de vacinação, a Minha Casa Minha Vida, e só através dessas políticas públicas é que a gente vai reduzir a desigualdade social. O seu ministério, como aqui foi dito, tem a cara dessa comissão e da Comissão de Assuntos Sociais do nosso querido presidente Humberto Costa. É voltada para isso, para combater a fome, a miséria, até para gerar emprego, como você colocou muito bem. É casa para todos. E durante a sessão do Congresso, nesta quarta-feira, dia 26, os parlamentares aprovaram um projeto de lei que garantem o pagamento do piso salarial da enfermagem, recursos para o Bolsa Família e o reajuste dos servidores públicos. O plenário do Congresso Nacional aprovou um projeto de lei que garante a abertura de crédito no orçamento federal deste ano para o pagamento do piso da enfermagem. Pelo texto, será garantido o valor de 7,3 bilhões de reais para ajudar no pagamento do piso. O texto foi aprovado por unanimidade no Senado e recebeu o apoio da maioria dos deputados. O Partido Novo registrou voto contrário. Outros projetos aprovados nesta quarta-feira garantem recursos para o Bolsa Família em 2023 e para o reajuste de 9% dos servidores públicos federais do Executivo, entre outras ações. Senadores e deputados também analisaram vetos presidenciais durante a sessão. Eles votaram pela derrubada do veto total do ex-presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei que reabre o prazo para dedução no imposto de renda das doações feitas a programas de assistência a pacientes com câncer e a pessoas com deficiência. Também foi derrubado o veto ao trecho de uma lei sancionada em 2022 que reserva 5 pontos percentuais da margem consignada de 45% do salário do servidor público federal exclusivamente para o chamado cartão consignado. E vem aí o festival Mel, Chorinho e Cachaça em Viçosa do Ceará. Fernando Elpidio, que é organizador do evento, esteve aqui na TV Otimista e deu mais detalhes sobre a programação. Acompanhe. Falar sobre a programação aí que está chegando do Festival Mel, Chorinho e Cachaça. É um momento esperado, né, da região também, de fomento do turismo. Como é que está essa programação? Bom, o Mel, Chorinho e Cachaça, a partir de 2019, ele investiu nos lançamentos. A gente buscava uma data no feriado prolongado. Como o grande objetivo do festival é gerar movimentação turística, o lançamento ele acaba ocupando a cidade como um todo. Então a expectativa, principalmente para o setor privado, é grandiosíssima, porque você vem 2 anos de pandemia, eles usam o lançamento para ocupar, para vender mais, para hospedar, e já prepara aqueles 45 dias para o festival. A gente tem um lançamento agora em 29 de julho, com o Espaço do Mel, da Cachaça, do Espaço Experiência Ibiapaba, o show do Neguinho da Beija-Flor e o Valdones. E nesse dia nós vamos apresentar toda a programação, sustentabilidade, agronegócio, artesanato e os shows de junho. Então a gente usa o lançamento para promover a movimentação turística e a expectativa das pessoas é a melhor possível. Se você hoje, para disputar lá um quarto, uma casa para alugar em Viçosa, está bem concorrido. Então a expectativa é a melhor possível. Setor privado, setor público, as agências se preparando, tem um lançamento como um grande projeto. Já é um festival, o lançamento já é o próprio festival. Então quer dizer que vai ser agora final de semana, né? Sábado e domingo, é isso? Isso, o lançamento agora é dia 29 de abril, um sábado, utilizando o feriado prolongado do 1º de maio, então a gente quer ocupar também esses 3 dias, lá na Igreja do Céu, no Complexo Turístico da Igreja do Céu, a partir das 20 horas. Nós vamos abrir a feira, o Espaço do Mel da Cachaça, 20 horas. Vamos apresentar o projeto, tem abertura oficial. Aí vem um show do Valdones e encerra com o Neguinho da Beija-Flor. E o restante da programação quem faz é o turista e até de madrugada. Pois é, Fernando, nesse momento assim, né, você que já tem um expertise nessa área, nesse evento relacionado à região, explica pra gente mais ou menos o quão forte, né, o quão importante é um evento como esse para o turismo, para quem mora, para quem ainda não conhece e principalmente para quem é aqui da capital, né, quem é aqui do estado, que ainda não foi lá para conhecer.
Bom, ao longo dos anos a gente tem percebido, é tradicional, vender o Ceará apenas sol e praia. Como se a gente não tivesse o Canindé com a fé, como se não tivesse o Quixadá. Então você está numa região que está a 300 quilômetros da capital cearense. Então a gente usa o clima, a tradição, cidades históricas para promover o destino. Quando você puxa a música, o chorinho e a expertise da cachaça, você acaba dando opa, existe uma experiência turística naquela região diferente de sol e praia. Então hoje o Mel Chorinho Cachaça ele acontece em Viçosa, mas ele respinga em toda a Ibiapaba. Você tem ideia, cidades como Ubajara, que ficam a 50 quilômetros de distância de Viçosa, ela já tem pacote turístico para quem vai para o festival. Isso levando com transfer, ou seja, ele acontece em Viçosa, mas ele respinga em toda a Ibiapaba. Embora ele aconteça em 3 dias, um dos grandes objetivos é posicionar a imagem de Viçosa do Ceará como uma cidade histórica, tranquila, com uma bagagem dos engenhos muito forte, ou seja, você usa aqueles 3 dias para promover os 362. Então, hoje ele é o maior produto turístico promocional da Ibiapaba, que atrai muito público do Piauí, ali na região próxima, Sobral, a própria Ibiapaba, que tem quase 400 mil habitantes, e Fortaleza você tem um endosso mais promocional. Vai turista de Fortaleza? Vai turista de Fortaleza, mas o grande marco mesmo, o grande forte, o indutor, o principal emissivo é o Piauí. E aí, falando também da experiência Ibiapaba agora, né? Foi um projeto pensado a longo prazo? Como é que foi feita a gestão dele até agora para colocar em prática para o público? Existe um projeto no Sebrae chamado Territórios, né? Da identificação geográfica. Eles pegam as particularidades daqueles territórios, estudam o máximo possível de esse território, esse destino, essa cidade, qual a autoridade que ele tem para promover como produto turístico. E em Viçosa, quando nós fomos pesquisar, nós descobrimos os engenhos, a força dos engenhos. As cidades foram construídas, as famílias foram sendo formadas a partir da economia da cana-de-açúcar, dos engenhos. Então, é tanto que o tema desse ano é Viçosa, capital da cachaça, terra dos engenhos no Ceará. E o Experiência Ibiapaba, ele pegou particularidades, está pegando, que a campanha está em desenvolvimento, particularidades turísticas da região, de cada cidade. Viçosa é os engenhos, Tianguá, a gastronomia de entretenimento, que é a capital da Ibiapaba, a maior musculatura econômica. Ubajara, a natureza, as flores, né, o encantamento. São Benedito, a parte da fé, que tem o Santuário de Fátima. Então, a Experiência Ibiapaba é uma grande campanha turística de posicionamento de imagem, isso promovida pelo Sebrae, e que ele busca em cada cidade oferecer uma experiência, promover uma experiência para o turista. Porque ele diz, opa, meu estado não é só praia. Eu posso pegar uma temperatura aqui de 17 graus, eu posso tomar um vinho, eu posso ir almoçar num engenho que tem 114 anos. Pois é, porque a gente pensa muito assim, eu quero um frio, então eu vou para Gramado, né? Então sai daqui de Fortaleza, tendo isso aqui no estado do Ceará, né? Essa riqueza de cultura que a gente tem, que é pouco conhecida, que as pessoas precisam entender mais e vão pegar um friozinho lá em Gramado. Não que lá não seja bom, né? Mas aqui também conhecer um pouco do nosso estado, que a gente acaba tendo os 3, né? A gente tem praia, a gente tem serra, a gente tem sertão, né? E essa riqueza de cada um deles, né? O Ceará é uma coxa de retalhos. Se você pegar seu carro e sair aqui 222 Sol Poente, cada cidade você vai encontrar uma experiência diferente. É bacana você ir conhecer uma outra cidade do estado, lógico, mas você tem uma cidade que está com quase 400 anos, com a igreja mais antiga do estado, onde você pode tomar um café colonial, onde você pode sentar no engenho, almoçar, numa casa que tem 114 anos, onde você pode fazer um passeio ciclístico, onde os carros de boi faziam. Então, essa experiência ela só não é revelada, ela só não é promovida. E o grande objetivo de eventos, de projetos como esse, é jogar luz, você botar na vitrine. Esse é o grande objetivo, promover o destino e dizer, olha, eu existo, olha, eu tenho isso. Bote no seu roteiro, bote no seu cartão de crédito e vim para cá, para Ibiapaba. E é um patrimônio nosso também, né? Ibiapaba é uma região que tem uma disputa aí com o Piauí, então vamos aproveitar mais a Ibiapaba, né? Que eles aproveitam mais do que a gente. Pois é, Fernando, e aí também você, né, nesse conhecimento, né, nessa proximidade com a região também, você tem identificado esses desenvolvimentos, assim, porque precisa, né? Capacitação, infraestrutura, tem que ter todo, né, digamos, uma retaguarda. Uma retaguarda, isso, para poder receber essa pessoa e ela retornar e passar a divulgar, enfim, é toda digamos, trocando o pneu com o carro andando, né? E como é que você tem notado essas evoluções nesse sentido? O evento, a campanha em si, ela joga luz, ela atrai, mas quando o turista chega, ele precisa ter essa retaguarda, essa musculatura de serviço.
E aí vai a infraestrutura da cidade. Só para você ter ideia, do Melchior em Cachaça de 2022, de junho para agora, nós entramos em maio, ou seja, menos de um ano, nós já temos 6 pousadas novas em Viçosa. O setor privado está percebendo que existe uma demanda, então bares, restaurantes, artesanato, serviço, ele tem um trabalho continuado, que faz muito isso o próprio Sebrae. Então, quando ele sustenta isso, ele dá autoridade, ele diga assim, ele valida a campanha, diz, ó, pode chamar que a gente está pronto. É um trabalho continuado? É um trabalho continuado. Então, não adianta você promover grandes eventos, jogar grande campanha e quando o turista chegar não tem onde comer, não tem onde beber, não tem onde se hospedar. E mais um detalhe, é um turismo familiar. E quando você vai com família, você vai com filhos, a sua exigência muda. A sua gastronomia muda, o ticket médio muda para isso. Você quer comodidade, você quer segurança, você quer tudo muito... E principalmente a informação. Então, existe essa retaguarda, existe essa preparação e o setor privado está atento para isso. Porque também, se não acompanhar, fica para trás. Né? Pois é, Fernando. Então, para quem está assistindo, deixa aí o convite, junho agora, né? Está pertinho. Tá, 8, 9 e 10 de junho, 11º Melchior em Cachaça. Acompanhe a gente no Instagram, no site. Nós vamos disponibilizar agora, nesses próximos dias, uma lista de pousadas domiciliares. Você que não conseguiu hotel ou pousada, é bom que tenha um convívio com o morador, com o residente, faz a tapioca com ele, né? Faz a roda de choro de madrugada com ele. Então acompanha, vem com a gente, vem para Viçosa do Ceará, feriado de Corpus Christi, vai com calma, fica um dia de folga para voltar dia 11 e um pedido que a gente sempre faz. O festival seguro é aquele que você vai e volta tranquilo para casa. Então, se for dirigir, não beber, e se beber, bota a chave para outra pessoa. E além desse convite de junho, tem um desse final de semana agora, né? Lançamento, dia 29 de abril, sábado, 20 horas, na Igreja do Céu, Espaço do Mel e da Cachaça, Valdones e Neguinho da Beija-Flor, lá em Viçosa do Ceará. E a gente agora vai para o intervalo e volta em instantes com mais destaques. E agora a gente está de volta falando sobre marca e sobre a importância do rebrand, né? O Diego Mourão, que é especialista em estratégia de marca, esteve aqui na TV Otimista e conversou comigo sobre o assunto. Acompanhe. A gente conversar um pouco sobre marcas, né? A importância de se pensar uma marca é muito mais além do que o nome e aquela identidade visual, né? Vai demais, assim. Na verdade, primeiro, obrigado pelo espaço TV Otimista, Elaine. E grande prazer estar aqui. Então, a ideia, assim... A marca, a gente fala muito de marca e pensa muito no loginho, naquele desenhozinho e tudo, né? Mas a marca hoje ela é muito mais do que isso. Hoje a gente tem feito muito um estilo de mensagem que seja um estilo de mensagem mais de comunicar, de se colar melhor com o público, né? Então hoje, quando a gente fala de marca, saiu dessa coisa de ser só desenho e partiu para uma coisa mais textual também, né? Mais verbal até o que a gente chama hoje no mercado. A gente tem a parte visual, que é o que a gente de fato vê, e tem a parte verbal também, que é o que a gente comunica. Então, hoje a gente vê que as grandes marcas, elas estão partindo muito para isso, principalmente marca cearense também. Elas estão começando a abrir um pouco mais a cabeça delas para isso, né? Para esse tipo de pensamento, para esse tipo de coisa, assim. E nesse olhar das marcas, assim, a gente conversar um pouquinho sobre rebrand, sobre esse pensar uma reformulação, né? Como é que é esse processo criativo? Como é que vocês trabalham esse processo criativo até se chegar àquela determinada cor, aquela paleta, aquele slogan, aquela ideia? Essa parte é muito interessante porque, assim, muitas vezes a gente escuta que parece mágica, né? Parece que veio do acaso, veio do além ali. Uma grande ideia, faz ali, coloca no papel rapidinho e desenvolve. Mas muitas vezes a gente leva semanas para chegar na solução, né? Porque, assim, é primeiro uma etapa de identificar quem é o cliente, identificar como que ele quer se comportar, o que é que ele quer transmitir para o público dele, né? O que a gente faz, na verdade, quando a gente fala de rebranding, o que a gente faz é gerar conexão entre o cliente da gente com o cliente dele, né? Então a gente tem que gerar essa conexão. Para isso a gente precisa entender quem o cliente é, primeiro. Então a gente precisa realmente entrar na cabeça dele e extrair o máximo de informações possível. Para depois dessas informações a gente tem material base para trabalhar. Então se começa a gerar alternativas, se começa a pensar, a gente coloca muita coisa na parede,
rabisca, risca bastante, tudo mais, busca muita referência e principalmente ver o que é que está sendo feito fora do país também. Né? A gente tem muito cliente aqui em Fortaleza, tem muito cliente no Brasil e tem cliente também no exterior. Né? A gente tem clientes na Suíça, clientes na Índia, Estados Unidos. Então a gente vê muito o que é que está sendo feito fora do país para que a gente consiga trazer o que tem de melhor para cá. Né? Então, bom, como é que as marcas estão se comportando fora? E como é que a gente pode fazer com que esse comportamento de fora, a gente traga isso para cá? Né? Como é que esse cliente da gente que a gente está atendendo, que ele consegue ter esse posicionamento mais diferente, né? Mais condizente com ele, com o cliente dele. Então, o processo, ele é um processo um pouco, não posso dizer que é longo, mas assim, é um processo realmente de cavar e conseguir encontrar exatamente o que deu o match perfeito. Né? E nesse caso, assim, quando a gente vê hoje em dia, né, tudo muito fácil, a informação cada vez mais fácil, se você quiser pesquisar sobre determinado, enfim, vou pesquisar um modelo de marca para um produto de alimentação, digamos assim. Só o que tem é modelo, né? A gente vê aplicativos, programas gratuitos por aí na internet, então assim, como é que a gente consegue trabalhar na contramão disso, né? De se padronizar tudo, na verdade, você mostrar a autenticidade daquilo dali. Muitas vezes a pessoa, por desconhecimento, acaba achando, não, vou pegar uma logo ali, vou pegar uma cor aqui, boto num programa e pá, criei minha marca. E não é bem assim, né? Não é, e na verdade é só o que tem, isso daí, é só o que o pessoal faz, assim. Hoje, ficou tudo muito fácil, né? A gente tem, por exemplo, plataformas como o Canva, como o Logaster, tem vários outros aí desses que já tem modelos prontos. Se você botar no Google logomarca pronta, você encontra muitas, várias. Mas que são coisas genéricas, né? Coisas básicas. E ainda mais agora com a inteligência artificial, né? Que a gente está vendo que assim, ela vai poder transformar qualquer coisa, mas pode ser que esse qualquer coisa seja também muito superficial. Né? Tem muita gente dizendo, meu Deus, a inteligência artificial vai mudar, muitas profissões vão morrer, vão desaparecer. Não. Na verdade, ela veio para melhorar as profissões. Né? Ela vai trazer, se você souber fazer uso dela, ela vai ser muito benéfica. Mas ela sempre está muito numa camada superficial, assim, de inteligência que foi produzida já. Ela meio que mistura. Então, o que a gente vê muito nesses sites, na internet, tudo são coisas pré-prontas, padronizadas, que você, se fizer uma marca, pode ter, se o Diego, se outra pessoa, se eu quiser fazer uma marca, posso ter também, e de repente, um belo dia, a gente se encontra na rua e diz, olha, essa daqui é a minha empresa, essa daqui também. Meu Deus, a gente tem a mesma marca. E aí, como é que faz? Né? Então, até questão legal, né? Judicial também, legal. Né? De marca, patente. E você não pode registrar a marca que está nesses lugares. As marcas não podem ser registradas com esses gráficos. Isso é uma coisa até interessante. Pouca gente sabe disso daqui. Não, sabia não. Porque essas marcas que estão em domínio de outros sites, né, que eles dão essa genericidade, digamos assim, elas não podem ser registradas pelo usuário. Se ela for registrada e for aceita pelo INPI, por uma porventura erro, alguma coisa assim, a empresa detentora pode ir lá e processar e dizer, não, essa marca é registrável. Porque a gente está aqui para poder justamente abrir para as empresas iniciantes ali, a gente quer fazer de alguma forma, começar de algum jeito, mas que se espera que isso seja muito mais um uso gráfico de porventura, de alguma coisa rápida do que realmente perdurar, assim. Diego, você falou com relação à questão da inteligência artificial, né? E aí muito se está falando nisso. Demais. Né? Inclusive, grandes empresários do mundo inteiro se reuniram para tentar parar, pedir uma pausa nesses estudos que estão muito avançados e que, sinceramente, eu acredito que estão fora do controle, né? Porque você não tem como saber, né? Quem é qual o país que parou e qual o país que continua quietinho ali, né? Então, assim, você, nessa ótica voltada para a marca, voltada pelo que a gente conversou até agora, qual é a sua expectativa com relação a isso? Assim, a gente vai avançar numa coisa descontrolada? Precisa ter um controle com relação a isso mesmo? É muito possível que se descontrole e que se perca o controle, porque ela é um órgão, vamos dizer, vivo, né? Preparado para ser vivo, né? Ela está aprendendo com tudo que se coloca ali. Não sei como que seria o controle disso, em cima disso, porque ele é um órgão inteligente, ele vai saber muito mais do que eu, do que você, se juntar a inteligência de todo mundo, ele vai saber. Mas eu acho que no futuro, muito mais as pessoas vão se destacar, os que vão saber e aprender a usar a favor, do que os que vão fazer essa coisa mais superficial, digamos assim. Ela é um ótimo ganho de tempo. Né? Se você botar ali roteiro para Instagram, roteiro para vídeo, marca, ou então mensagem de marca, ela vai trazer milhares. Mas são milhares repetidas já. Né? Então basta você saber como cavar em cima disso. Né? O que a gente chama de prompt de comando. Assim.
Quando você coloca um comando, ela vai te entregar. E aí você vai tangendo. Vai ficar muito mais fácil produzir imagem? Vai. Muito mais assim, até mais rápido talvez. Mas tem que ser uma imagem condizente, que tenha um pensamento por trás, né? Uma estratégia por trás. E muito do controle, eu realmente assim, espero que não se perca o controle, mas é muito possível que não seja algo tão controlado. A gente tiver foto do Papa, né, que utilizaram uma inteligência artificial e todo mundo falou, foi um burburinho e disse, não, isso aqui... E todo mundo se assustou, né, porque canais de notícias deram, né, muitas pessoas falaram, enfim, teve uma história aí que a gente... Vai aparecer mais coisas assim ainda no futuro, porque a gente acaba não tendo controle, não tem como controlar. Diego, e na contramão disso, né, falando sobre a autenticidade também, cada vez mais a gente vê também a contramão do padronizar para despadronizar, né? A gente viu a harmonização facial, todo mundo querendo harmonizar, todo ficar mundo igual, depois né? agora voltou né, as pessoas passaram não, vamos cada um na sua autenticidade, né? Buscar a sua verdade, enfim. Isso também está acontecendo com marcas, empresas, o olhar que você vê aqui no estado do Ceará, assim, olha, a gente quer uma coisa mais regional, uma linguagem mais próxima da gente, aquela visão mais de mundo já não é tão assim. Então, assim, como é que está sendo esse momento também de despadronizar? O que a gente fala muito é que, assim, a empresa ela tem que transmitir o que ela é, seja nas cores, seja na apresentação dela, seja na marca, na mensagem, tudo, mas que principalmente ela tenha o que a gente chama de aspecto de empresa grande, né? Cara de empresa grande, é o que a gente fala muito. Então a empresa que ela parte desse posicionamento de que, bom, eu quero ter cara de empresa grande, eu preciso me comportar como uma empresa grande, então eu preciso ter os meus processos definidos, eu preciso ter padronização em tudo e tudo mais. Sendo que essa padronização tem que ser uma padronização única, né? Ela não pode ser uma padronização criada para outras coisas já, que nem você falou muito bem aí dessas harmonizações faciais e a boca de pato e tudo mais, né? Então, quando se parte de uma padronização de deixar todo mundo igual, isso é muito ruim, porque acaba que você perde a veia, a personalidade de cada um. Então, quando você traz para a empresa, e aí você falou muito bem a questão regional, tem empresa que vai fazer sentido puxar para esse regional e tem empresa que não vai fazer sentido puxar para o regional, né? Então, cada vez mais a gente vai ver isso, assim. Empresa que está posicionada aqui no regional, e eu conheço várias empresas que atendem clientes de fora também. Então, elas não podem puxar tanto para o regionalismo daqui. Assim como a gente também atende empresas que precisam ter esse regionalismo e puxar para cá, porque atendem muita gente aqui. E não tem pretensão de expandir. E está tudo certo, está tudo ok. Depende do plano da empresa. O que eu acho é que realmente a personalidade, seja visual, seja verbal, ela tem que ser transmitida de uma forma única, né? Fugir dessa pasteurização que se criou, né, com tudo. Isso daí você citou muito bem. Parece linha de produção, né, Diego? A linha de produção, exatamente. Igualzinho, ó, você quer, pronto, eu quero essa cara quadrada, quero essa boca de pato e a barriga de chapada ali, pronto. Pois é, e aí falando nas redes sociais, a gente vê também esse movimento muito a favor disso, de pessoas que estão vestindo a camisa, né, que procuram a verdade daquela marca, daquela empresa e fiscalizam, né, porque se estão de olho, se você realmente não faz aquela agenda ESG que diz que faz, a turma está lá olhando se realmente você está incluindo, se realmente você está fazendo o reuso da água, digamos assim, né, usando energia renovável, ou também realmente trabalhando com relação à gestão de pessoas, enfim, cada vez mais o consumidor, né, a pessoa que está do outro lado, o público, ele está fiscalizando isso, né? Total. Então, como é que está esse momento agora com relação a isso? Total. E assim, esses temas, todos esses temas, parece que são temas de moda, né, digamos assim. Os empresários vão e dizem, gente, tá em alta fazer assim, eu quero também trazer para minha empresa, vamos fazer, vamos divulgar. Ixi, peguei aqui o microfone, desculpa. Vamos fazer, vamos divulgar. Então, acaba que esse vamos fazer, esse vamos divulgar é uma vontade muito mais por moda do que por dentro da empresa. Mas quando isso acontece, a gente sabe que o público está lá em cima para dizer, para cobrar e dizer, você não cumpre isso, você não faz isso, mas não é dessa forma. Então, assim, se for assumir um papel desses, que seja de fato assumido, né? Se for realmente, pronto, a gente implementou ESG, a gente quer fazer a coisa direita, vamos assumir. A gente quer ser sustentável, a gente vai assumir e vai trabalhar para isso. Por exemplo, a gente tem um cliente aqui de Fortaleza que 90% do público deles é de fora do Brasil, né? Muito ali na Ásia, que eles são de cera de carnaúba. Só é produzido aqui no Nordeste do Ceará, nesses 3 estados aqui, Teresina, Ceará e Rio Grande do Norte.
E isso no mundo todo. E eles estão com um aspecto de sustentabilidade muito forte. Por quê? Porque eles precisam ser sustentáveis para que isso continue girando na roda deles, né? E para eles faz totalmente sentido. Eles não, elas, né? São 4 mulheres na gestão. Então, para elas faz muito sentido ter essa sustentabilidade. Então, elas têm que realmente escancarar isso para o mundo. A gente está desenvolvendo até um relatório de impacto agora para elas, dizendo como que elas têm feito impacto com esse trabalho de sustentabilidade e levar isso para o mundo. Mas para elas faz sentido, elas precisam divulgar isso. Se elas dissessem, não, a gente quer colocar por moda, aí era tiro no pé. E muita empresa está fazendo isso daí por moda. Aí bota um postzinho dizendo que a gente é sustentável, bota um postzinho dizendo que a gente tem LGPD agora em tudo agora é um post, assim, né? Só bota um postzinho, bota no site e tal, e aí a gente é sustentável agora. Agora a gente está na onda da sustentabilidade, mas não é. Tem que estar dentro da empresa, do DNA da empresa. E a responsabilidade de se informar, né? Não é somente, como você falou, fazer um postzinho, né? Você saber o que está falando, o que está informando, né? Porque uma vez postado, acabou, né? Uma vez postado, como fala, acabou. O print é eterno, né? Exatamente. E o pessoal pega o print para cutucar mesmo, assim. Então, por isso, mais uma vez, que é muito importante ter um norte muito bem definido da empresa. Quando você não tem uma estratégia, quando você faz tudo meio que no estilo livre, digamos assim, no estilo do dono da empresa, do pensador, porque muitas, de fato, de uns anos, agora está mudando um pouco mais, mas as empresas eram focadas só no pensamento do diretor, o diretor que dizia tudo, né? O dono da empresa que dizia tudo. Então, ninguém sabia o que fazer se não fosse o diretor. Hoje está mudando, hoje as empresas estão construindo muita cultura. E a cultura, ela precisa estar muito alinhada com estratégia, né? A estratégia é muito forte. Isso tem que ser reverberado para todo o time, para todo mundo saber como se comportar, né? Porque justamente quando a pessoa não sabe se comportar, é aí que acontecem esses furos, esses erros. Ah, mas está na moda falar sustentabilidade, vamos fazer, mas a gente não é sustentável, então não vamos falar. Ah, está na moda falar disso daqui, vamos fazer, mas a gente no nosso core business não está a fazer isso daqui. E é normal, assim, cada negócio vai ter o seu estilo de coisa que vai ter que seguir, né? Cada negócio tem a sua particularidade. Mas é muito importante que a empresa como um todo esteja muito bem alinhada. Quando a gente tem um não alinhamento da empresa com o pensamento da diretoria, com o que vai ao público, é aí que dão esse print eterno, é aí que acontece, assim. Então tem que ter muito cuidado, assim. O pensamento é muito mais anterior, de antecipar do que de remediar depois. O Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.